A linguagem cósmica. Capítulo 4. Magnetismo dos seres e objetos. Ao fazer qualquer coisa, não só colocamos nosso magnetismo, como transmitimos aquilo que fazemos, a voz da nossa alma. Por exemplo, não é difícil a um intuitivo encontrar no alimento que está comendo o pensamento da cozinheira. Não vê somente o grau de evolução da cozinheira, também o que estava ela pensando no momento de preparar a comida. Se a cozinheira estava irritada ao cozinhar, se estava resmungando, carrancuda, perturbada ou infeliz, tudo isso foi transmitido ao preparar o alimento. O conhecimento desse fato fazia com que os hindus só tomassem como cozinheiro alguém de alta casta dos brahmanes, de grande evolução espiritual, cuja vida era pura e cujos pensamentos eram elevados. Só uma pessoa nessas condições era admitida como cozinheiro. Não se trata de um costume do passado, é um hábito ainda em uso atualmente. O Brahmane, que algumas vezes é o guru, o mestre de outras castas, pode também ser cozinheiro. Além do mais, nos tempos antigos, quando a personalidade humana era cuidadosamente observada em tudo o que fazia, cada pessoa, fosse qual fosse sua linhagem ou posição social, sabia cozinhar e preparar pratos para si e seus amigos. Era sinal de grande apreço e afeição para com as pessoas convidadas, parentes ou amigos, a anfitriã apresentar-lhes pratos por ela mesma preparados. Não era o prato o importante, era o pensamento da pessoa ao prepará-lo. A vida moderna parece ter afastado muitas das considerações de caráter pessoal, mas quer no Oriente quer no Ocidente, houve tempo em que toda jovem sabia tricotar ou tecer. Era costume oferecer a um irmão, irmã, namorado ou parente, alguma coisa feita manualmente. Atualmente compra-se facilmente um objeto na loja. Ninguém sabe quem o fez, se o fez relutantemente, resmungando, ou de que maneira. Especialmente nessa época, em que o operário vive revoltado, é uma grande interrogação o que o artesão transmite aos objetos feitos para nosso uso. Uma jovem ao costurar para alguém que ama, coloca naturalmente em cada ponto um pensamento de amor. Se há amor e afeição, cada ponto produzirá um novo pensamento e completará o pensamento de amor, auxiliando plenamente naquilo que toda alma necessita, amor. Que dizer, pois, de vagões, carros e navios usados com risco de vidas humanas? Por quem são feitos? Qual seria o estado mental dos construtores do navio Titanic que sussurrou ao ser inaugurado? Será que havia alguém com espírito pacificador ensinando-os a manter um certo ritmo mental enquanto o navio era construído? Tudo que é fabricado tem uma influência mágica. Se é feito com um pensamento inteiramente em desacordo com o que é exigido, pode trazer perigo ao que está sendo fabricado. Por exemplo, um navio, trem, vagão ou automóvel. Muitas vezes, sem razão aparente, encontramos um bote em perigo ou um objeto que se quebra sem justificativa plausível. Quando estava sendo fabricado houve um grande pensamento de destruição. Esse pensamento continuará atuando e muitas vezes mais forte e vivo que o próprio objeto. Dá-se o mesmo na construção de uma casa. Os pensamentos transmitidos a ela pela pessoa que a construiu ou pelos operários têm grande influência. O pensamento ligado às coisas é uma força vital. Podemos defini-la e chamá-la de força vibratória. Na concepção de um místico, as vibrações são consideradas tendo três aspectos: vibrações audíveis, vibrações visíveis e vibrações perceptíveis. As vibrações transmitidas a um objeto nunca são audíveis e visíveis e sim perceptíveis. Perceptíveis a quê?
A faculdade intuitiva do homem. Isso não quer dizer, porém, que uma pessoa que não tenha faculdade intuitiva, não perceba a vibração. Percebe-a, mas inconscientemente. Em resumo, sabemos que há um pensamento ligado a todas as coisas que um indivíduo ou um grupo de pessoas fazem. Tal pensamento produzirá resultados correspondentes. A influência colocada nas coisas corresponde à intensidade do sentimento. Uma nota soa de acordo com a intensidade com que é tocada. Uma nota tocada no piano continua ressoando por longo tempo. Se for tocada com menor intensidade, sua ressonância será menor. Naturalmente, isso tem relação com a força com que se toca a nota e com o instrumento usado. Pode acontecer a corda de um instrumento continuar vibrando por tempo muito longo e no outro instrumento a corda não vibrar por tanto tempo e logo silenciar. O efeito, pois, depende do instrumento que for usado e das vibrações emitidas. Deus está em todas as coisas, mas o objeto é o instrumento e o homem é a vida propriamente dita. O homem dá vida ao objeto. Quando uma coisa está sendo feita, é nesse exato momento que recebe a vida. A vida prossegue como a respiração num corpo. Isso nos leva à ideia de que, se levarmos flores para um doente acompanhando-as de um pensamento de pronto restabelecimento, as flores transmitirão ao doente o pensamento de cura. Quando o doente olhar para as flores, receberá a cura nelas colocadas pelo ofertante. Um manjar ou um doce, qualquer coisa que levamos a um amigo com um pensamento de amor, cria um efeito harmonioso e feliz. Por este motivo, uma pequenina coisa dada ou recebida com amor, com um pensamento de harmonia e bondade, tem muito mais valor que o próprio objeto, porque o importante não é o objeto em si, mas o sentimento que está atrás dele. Não nos ensina isso que nem sempre é importante fazer ou preparar as coisas na nossa vida diária e sim dar as coisas que fazemos e preparamos um pensamento harmonioso e construtivo. Que fazer as coisas com esse pensamento tem um efeito 1000 vezes maior que o seu valor real. Isso também nos ensina que, ao fazermos determinada coisa, estamos executando algo importante. Se adotarmos essa atitude, se mantivermos esse pensamento na mente, compreenderemos que não estamos apenas fazendo uma determinada coisa, estamos produzindo algo que deve permanecer vivo. Não é abrir diante de nós um vasto campo de trabalho que pode ser executado facilmente sem grande custo ou esforço. O resultado do nosso trabalho será de importância muito maior do que poderíamos pensar ou imaginar. Não é também grande bênção sermos capazes de fazer uma coisa de enorme importância sem demonstrar qualquer pretensão. Até ao escrever uma carta colocamos nela, às vezes, algo que as palavras não podem expressar. Esse algo a carta transmite. Se uma palavra tiver sido escrita com um pensamento de amor, terá um efeito muito maior que talvez milhares de palavras. Não ouvimos quase uma carta falar. Nem sempre lemos apenas o que nela está escrito. Ela traz até nós a personalidade de quem a escreveu, sentimos seu estado de espírito ao escrevê-la, sua evolução, seu prazer, desprazer, alegria ou tristeza. Uma carta transmite muito mais do que nela está escrito. Pensemos nas grandes almas que vieram à Terra em diversas épocas. Enfrentaram situações adversas, encontraram dificuldades sobre dificuldades para cumprir o seu dever. Entretanto, fizeram uso da palavra, usaram sua voz cheia de vida. Essa voz cheia de vida continuou a ser ouvida mesmo depois que partiram, com o tempo se espalhou pelo universo inteiro, e cumpriram, essas grandes almas, o objetivo de sua vinda à Terra.
O efeito daquele momento de pensamento talvez levasse muito tempo para criar alguma coisa, mas foi algo que valeu a pena, alguma coisa acima da compreensão humana. Se pudéssemos compreender, pelo menos, o que é o espírito, estimaríamos muito mais o ser humano. Confiamos tão pouco no homem. Acreditamos tão pouco nele. Respeitamo-lo tão pouco. Estimamos tão pouco suas possibilidades. Se conhecêssemos o que se oculta atrás de cada alma, atrás da alma forte e da alma fraca, saberíamos que existem nelas todas as possibilidades. Jamais subestimaríamos ninguém nem faltaríamos com respeito ao homem, a despeito de todas as suas falhas. Reconheceríamos que é o Criador criando através da multiplicidade das formas, o único Criador. Tudo que é construído, preparado, feito e composto, é feito pelo Ser único trabalhando através do mundo da variedade.